Queremos ouvir a Tua voz. Pai, nos dê direção, abra a nossa mente, abra o nosso coração, desfaça de mim mesmo, que tudo que provém de mim agora seja totalmente aniquilado, que tudo que sair daqui venha diretamente do trono da graça. A vida está diante do Senhor, essa igreja é do Senhor Jesus e nós queremos ouvir a Tua voz, ser direcionado por ela. Essa palavra venha nos alimentar, nos direcionar e nos posicionar cada dia mais em Tua presença. Espírito Santo, que possamos ser edificados para juntos, como igreja do Senhor Jesus, romper e implantar o Teu reino na face da terra. É no nome santo de Jesus que eu te peço. Eu te agradeço pelos Teus milagres, pela Tua provisão, pela cura que já foi derramada sobre essa casa esta noite. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Abaixar o retorno do... Esse só um pouquinho. Só o retorno aqui. Cristo em nós. A gente tem várias mensagens que falam sobre isso, sobre nós termos Cristo em nós, sobre Cristo estar presente em nossas vidas. Nós precisamos ter isso até que Ele volte. Até que Ele volte, nós precisamos buscar essa certeza, buscar essa convicção, estar firmado nisso. Até que Cristo esteja em nós, até que Cristo seja formado literalmente em nós, em todo o tempo, em nossa vida. Só que a formação de Cristo em nós, a formação de Cristo dentro de nós, ela é um processo. Ela é algo que não é da noite para o dia. Ela não é simplesmente o fato de eu entrei na igreja, eu confessei a Jesus como Cristo, como Salvador da minha vida, eu reconheço Ele. Esse é só o princípio, é o primeiro passo. Mas para que Cristo seja formado em nós, envolve várias fases, envolve várias situações. Aqui na igreja nós temos o processo de acompanhamento para poder estar auxiliando uns aos outros nessa formação de Cristo em nós. Nós temos agora, estamos encerrando, mergulhando, tem a última aula agora. Agora não, né? Nós vamos passar aí a data da última aula ainda. Envolve finanças, eu te encorajo a estar vindo nessa aula. É uma bênção. Mas tudo da nossa vida, para que Cristo seja dentro de nós, nós precisamos desenvolver e nos envolver com cada fase proposta para que Cristo seja formado dentro de nós. E cada uma dessas fases, cada uma delas, o Espírito Santo, ele trabalha em nós, trabalha dentro de nós, trabalha dentro das nossas vidas. Mesmo que talvez você não perceba, mesmo que talvez nós não percebamos, o Espírito Santo ele está trabalhando. A partir do momento que você dá liberdade ao Espírito Santo trabalhar, ele vai desenvolver, ele vai trabalhar, ele vai mudar, ele vai nos encorajar, ele vai nos ensinar. Então, em todo o tempo, nós estamos sendo formados em Cristo Jesus. Somos representantes do reino de Deus. Não tem como eu ser representante do reino de Deus se eu não conhecer quais são as leis, se eu não conhecer quais são os princípios, se eu não viver de acordo com os princípios de Deus, de acordo com os princípios do reino de Deus. E isso eu não conheço da noite para o dia. É um processo. É uma caminhada. E hoje eu vou falar de algumas fases da vida de um cristão, até que Cristo seja verdadeiramente formado em nós, nesses processos. E a primeira fase que eu queria mencionar essa noite é a famosa fase da ignorância. A Bíblia diz que Deus, Ele nos perdoa o tempo que nós vivemos na ignorância. Mas existe uma fase da ignorância de onde Deus nos tirou, de onde Deus tirou cada um de nós.
Nós ainda estávamos vivendo longe de Deus, longe da presença, longe do amor de Deus, mas o Espírito Santo ele já trabalhava em nossa vida. Talvez você vivia longe da presença de Deus, não tinha esse conhecimento, mas o Espírito Santo já trabalhava em sua vida, já trabalhava nos passos em o que você fazia. Efésios 2, no versículo 12, diz que naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Essa é uma fase terrível que todos nós passamos. Essa é uma fase onde nós passamos em determinados tempos da nossa vida. É o tempo onde a Bíblia que nós diz que estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. A Bíblia, ela nos direciona e fala que existe um tempo quando nós estamos entranhados nesse tempo de ignorância, não entendendo quem é Cristo, não aceitando, não concordando e não caminhando. Nós estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Efésios 2, no versículo 1, diz assim que e vos vivificou. Eu estava morto, estando eu morto em ofensas e em pecado. O Senhor veio e nos vivificou. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Eu vou mais longe. Deus ele nos amou antes da formação do ventre, Ele já te amava. Ele já sabia, Ele já te conhecia, Ele já nos conhece. Ele provou o seu amor por nós, mesmo nós ainda não estando com vida, em vida, Ele já provou o seu amor por nós. Nós vemos isso em Romanos 5,8, que fala que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse tempo de ignorância, essa fase da ignorância, não é que a pessoa é ignorante somente, mas é que não tem o conhecimento e não tem o entendimento da graça de Cristo, do amor de Cristo. Eu não vivo isso. Então eu passo por esse momento. Estamos atolados em meio ao pecado, em meio a esse mundo. E talvez você fale assim, pastor, mas quando eu nasci, os meus pais já eram crentes, eu posso falar de mim, os meus pais já eram cristãos, e eu não tive esse tempo no mundo, vamos dizer assim, essa fase da ignorância. Talvez você fale isso, pelo contrário. Filho de crente não é crente. Precisamos conhecer a Jesus, isso é pessoal. A salvação ela é individual. Então, se você esteve nesse contexto, é claro que eu tive o privilégio, e eu louvo a Deus por isso, por já desde novo, desde bebê, já estar na casa de Deus, recebendo a direção vindo do alto. Glória a Deus, esse é um privilégio que muitos não tiveram. Mas nem por isso eu posso dizer que eu estive fora da fase da ignorância. Eu precisei entrar em um momento onde eu precisava reconhecer que não é porque eu simplesmente estava ouvindo, mas eu precisava conhecer e praticar. Uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu praticar e viver o amor de Deus. E viver a graça de Deus. Então Deus ele me ama independente disso. Independente do tempo, independente da fase, Ele já me ama. Quase sem perceber, a gente passa da fase da ignorância para a fase da visitação. Como assim, pastor? A fase da visitação é essa fase onde a gente começa a ter interesses pelas coisas de Deus. A gente começa a ter interesses pelo mundo espiritual. A gente começa a olhar e falar, uai, primeiro, como assim? Que negócio é esse que acontece do nada? Que voz é essa que me chama?
Que paz é essa interior que eu ainda não tinha sentido? A gente começa a ter interesse por essas coisas. É quando também a gente começa a provar as visitações do Espírito Santo em nossas vidas. É os famosos arrepios, que muita gente dá o nome de arrepio. É a famosa alegria, quando você quer chorar, mas algo te faz cosquinha por dentro, e você tem uma alegria. É um momento onde você chora sem saber porquê, é um quebrantamento. É um choro que você não consegue conter, é algo que acontece com você e você fala, o que é isso? É esse momento de visitação, é onde o Espírito Santo está nos tocando, nós estamos vivendo um tempo de visitação, e eu começo a me interessar por isso, eu começo a olhar e falar, cara, que loucura é essa? É um conjunto de emoções, é onde eu posso dizer aqui claramente, não tão claramente, porque eu nunca usei drogas, mas em cima do que as pessoas falam do uso de drogas, não tem a droga melhor do que a Espírito Santo. Não tem nada melhor, porque você fica em êxtase, você leva um êxtase, como consequência do que eu já vi as pessoas falando, depois bate aquela ressaca, aquela dor de cabeça. Por que você está falando isso, pastor? Os meus primos, eu saía com eles quando eu era mais novo, e eles bebiam, e curtia, e eu, feliz da vida, estou com eles, vamos lá. De manhã com a cara, que misericórdia. E ainda virava para mim e falava assim, como é que você consegue estar bem, ser feliz sem bebida? Falei, porque eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que eu preciso. Você quer se embriagar? Se embriague do Espírito Santo. Você quer se embriagar? Literalmente, se jogue na presença de Deus. Você vai ver que não tem êxtase melhor. A questão é que nós precisamos viver essas fases em Deus. E eu, com grande alegria, a gente foi numa festa de casamento há um tempo atrás da minha prima. Não, foi aniversário da filha dela. E nisso veio um primo meu e ele estava assim, não vou nem falar bêbado, ele estava trêbado, né? Já ouviu esse ditado? E eu falei, olhei para ele e falei, cara, você ainda vai se embriagar do Espírito Santo, você vai sair dessa. Ele levou na curtição, na brincadeira, e ficou por isso mesmo. E é uma pessoa que eu não tenho convívio. Tipo assim, eu vejo ele quando eu vou, ele mora em outra cidade, no interior, mas é muito raramente eu vejo, muito raramente. Mas acaba que eu vejo pelas redes sociais, eu nem converso com ele. Mas há uns 2 anos atrás, eu vi que ele se converteu, eu vi o batismo, eu vi ele casando, eu vi ele estar com o filho dele, alegre com Jesus, pregando a palavra. Eu falei, cara, que é isso? Se a bebida é tão boa, por que trocou pelo Espírito Santo? Se a vida no mundo é tão boa, por que as pessoas trocam? Para pensar. Então, essa fase da visitação, você e eu, nós precisamos, eu não vou dizer nem passar por ela, essa fase tem que ser constante, mas principalmente, se você não está vivendo essa fase, você precisa buscar, eu preciso viver, eu preciso ter experiências com o Espírito Santo, eu preciso ver os milagres de Deus acontecendo na minha casa, eu preciso ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida. Isso vai encorajar você, isso vai te dar um gás. Sabe aquela alegria que você não sente? Isso vai trazer, a alegria ela virá e vai fazer com que você se levante e avance novamente a fase da visitação do Espírito Santo em nós e através de nós. Agora nós temos um versículo que ilustra muito bem também essa fase da vida do cristão. Apocalipse 3:20. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a minha porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Aquele momento que eu estou na ignorância e o Senhor, e eu começo a ter um vislumbre de viver uma vida, sabe aquelas interrogações que batem na cabeça, naquele momento você fala assim, cara, eu preciso ir para Deus. É literalmente Jesus batendo a porta, querendo trazer e ter esse momento de visitação conosco.
Existe uma versão que chama O Livro, eu não sei se vocês já viram a versão da Bíblia, O Livro. E nessa versão fala assim, esse mesmo versículo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição e íntima companhia. Quando eu li essa versão, eu falei, cara, não é simplesmente ele entrar, mas ele quer ter um momento de intimidade conosco, uma visitação íntima conosco. Agora preste atenção, preciso ter cuidado com essa fase. Por que, pastor, que eu preciso ter cuidado com essa fase? Porque Jesus ainda não foi formado em nós. Note que nesse texto Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu estou aqui. Eu ainda não entrei, eu ainda estou na porta do teu coração, eu ainda estou na porta da tua casa, eu estou aqui fazendo uma visita para você ver que eu sou o melhor, para você entender que eu sou o melhor na sua vida, para você entender que eu tenho o melhor alimento que você precisa. Jesus está dizendo, eu estou à porta, e Ele faz isso muitas vezes em nossa vida. Quando você está em momentos de angústia e tristeza, e você olha e você fala assim, meu Deus, cadê o Senhor? Eu ainda não tenho esse momento, e o Senhor está dizendo assim, eu estou batendo a porta, abra e deixe eu entrar. Deixe eu fazer com que você experimente que eu tenho a melhor refeição. Eu vou ter uma refeição íntima com você. Nós tomaremos, na versão dessa Bíblia linda, que ela fala, eu entrarei, eu tomarei juntos, comeremos juntos uma refeição em íntima companhia. Fases de visitação. Ele fala, eu estarei aí com você. Jesus está buscando um compromisso sério. A questão é que nós levamos, às vezes, a presença de Cristo em nós só como uma visitação. E não como uma vida. O Senhor quer um compromisso, Ele quer um relacionamento com a noiva. Ele quer um casamento, Ele quer um convívio inteiro. O perigo, muitas das vezes, é que a gente quer o quê? Apenas um caso. Nós queremos apenas uma namorada, um namorado. A fase do namorado é linda. Você vai, tem o seu momento de alegria, conversa, brinca. Depois você vai para sua casa, seu namorado ou namorado fica na casa. São visitas. A gente chamava isso de bater cartão na minha época. São fases de visitação. Só que Jesus não quer uma fase de visitação somente. Ele quer que você viva isso intensamente todo o tempo, todos os dias. Não queira simplesmente um caso. Cristo em nós é literalmente, eu estou num processo onde eu não vou ter só momentos com Ele, eu vou viver com Ele. E o perigo é que muitas das vezes a gente vem para momentos e fala, é a famosa frase, eu caí no Espírito, eu tive uma visitação, foi tremendo. Mas o Senhor não quer que simplesmente nós tenhamos essa visitação, mas que nós possamos viver no Espírito, e não simplesmente cair. É literalmente quando o Espírito de Cristo ele vem trabalhando em nós em todo o tempo. E eu vivo intensamente cada momento, cada segundo. É uma visitação constante. Todas essas coisas têm o seu valor. Todos esses momentos têm o seu valor. É Jesus batendo a porta, mas é Ele querendo entrar e não só querendo nos visitar, mas querendo morar dentro de nós. Morar dentro de nós. Jesus procura, não, mais uma vez eu repito, Jesus não procura uma namorada, Ele procura uma noiva. Ele quer um casamento, Ele quer um compromisso, Ele quer uma aliança comigo e com você. E é só quando nós permitimos o Espírito Santo entrar em nossa casa, entrar em nosso coração,
é que Cristo começa a ser formado em nós, formado dentro de nós. E essa é a fase da formação de Cristo em nós. Quando eu entendo isso e eu engajo nisso e falo, more dentro de nós, eu começo a formação de Cristo em nós. Agora, essa é uma fase que o apóstolo Paulo ele desejava levar os cristãos da sua época. Ele desejava que os cristãos estivessem dentro já dessa fase. Lá em Gálatas 4, no versículo 19, ele fala assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele está falando, olha, mais uma vez eu estou sofrendo como se fosse dores de parto, para que Cristo, ou até que Cristo seja formado em vós. Isso porque Paulo achou que Cristo já tinha sido formado nos irmãos, mas quando ele vai olhar, ele vê que não tinha ainda. Ele fala, eu insisto até que Cristo seja formado em vós. Esse momento de formação de Cristo em nós, surge pelo menos 3 desejos em nosso coração. Quando Cristo é verdadeiramente formado, está sendo formado em nós, surge pelo menos 3 desejos. O primeiro desejo que surge em nosso coração é conhecê-lo cada vez mais. Este é um desejo que nunca deve sair do coração de quem aceita Cristo se formando em mim e em você. Esse é um dos desejos que ele tem que ser constante em nossa vida. Eu te encorajo a conhecê-lo cada vez mais. Eclesiastes 3, no versículo 10, fala assim, desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu desejo conhecer cada detalhe, conformando-me com ele na sua morte. Eu preciso conhecer e entender. E estar com ele na sua morte. Sofrer junto com ele. Sorrir junto com ele. Caminhar junto com ele. Porque o poder da ressurreição e a comunhão, eu preciso ter isso juntamente com Cristo. Isso é surreal. Paulo, ele já havia ele já havia vivido muitas experiências com Cristo. A primeira dele foi surreal. A primeira experiência que ele teve com Cristo, talvez você pode olhar e falar, já basta, só essa aí, ele já se entregou totalmente. Mas ele teve ele já tinha vivido várias experiências com Cristo, mas ele continuava desejando conhecê-lo. Paulo desejava conhecê-lo cada vez mais, ele buscava em oração. O cristão que vive nessa fase, ele nunca pode perder e nunca deve perder o desejo por Jesus. Independente das circunstâncias, independente das tribulações, independente do problema que você esteja enfrentando, não perca o desejo por Jesus. Precisamos buscar em oração, consagração, meditar na palavra. Ele quer intimidade com o Espírito Santo. Não vou mencionar aqui para a gente não tomar tempo, mas se você ler a história de Paulo, você fala, já viveu tudo que ele tinha de viver, ele já teve várias experiências, mas o tempo todo ele está querendo levar a igreja a conhecer a Cristo, a viver a Cristo, a viver as experiências que ele teve. Ele quer assim, irmãos, vocês também podem viver essas experiências. Tenham consciência, caminhem com Cristo, vivam com Cristo. Esse é um dos motivos que leva, por exemplo, igual a Ida fez isso para as eleições, é levar a Cristo, falar, olha, tenha experiência com Cristo, viva com Cristo. Nós preocupamos tanto, às vezes, em
divulgar alguém, divulgar alguma pessoa, ou falar de alguém, em levar alguém ao governo. Às vezes não temos nem tanta preocupação, mas essa preocupação ela tem que ser real em nós. Cristo precisa estar dentro de nós. E quando eu estou nessa fase, nessa busca, nessa oração, eu preciso aumentar o desejo, o próximo desejo que vem é o desejo por santificação. Desejo por santificação não é ser santo, desejo por santificação também é ser santo, mas é se separar para algo. Quando Jesus ele é formado em nós, desejamos nos separar de toda imundície da carne. Eu não quero mais viver coisas da carne, eu não quero mais viver experiências momentâneas da carne, eu quero ter vivências espirituais em todo o tempo. Eu quero viver isso, eu desejo ser como Jesus, eu quero viver como Jesus, eu quero fazer os milagres, eu quero ver os milagres acontecendo através da minha vida, através de Jesus na minha vida. O Espírito Santo é Ele que gera esse desejo em nós. Desejo de se separar em Cristo, de se separar do mundo e se colocar em Cristo em todo o tempo. Apóstolo Paulo também, 2 Coríntios 7, versículo 1, fala assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nessa mesma versão, o livro, eu até procurei para pôr no data, mas eu não consegui. Mas, fala assim esse mesmo versículo: pois que temos tais promessas, meus queridos amigos, purifiquemos-nos de tudo que é moralmente imundo e errado, tanto no domínio do vosso corpo, do nosso corpo, como do nosso espírito. E procuremos aperfeiçoarmos-nos e santificarmos-nos todos os dias, vivendo no temor de Deus. Só tenho desejo por santificação quando nós entendemos que Cristo ele está sendo formado e o Cristo já está sendo formado dentro de nós. Esse nível nós precisamos, esse nível de santidade, de busca, de desejo, nós precisamos buscar ele todos os dias. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que Cristo ele está sendo formado em nós, quando ele está navegando já dentro de nós, eu não consigo mais viver outra coisa a não ser a presença de Deus em mim. Eu escolho me separar das imundícias. Eu abro mão do pecado. Eu abro mão até das coisas que são lícitas por amor de Deus. Porque nada mais importa do que a presença de Deus. É o que nós cantamos hoje. Nada mais importa. Nada mais importa. A presença de Deus é tudo o que eu preciso. O lugar onde eu quero estar é na presença dele. Então eu me coloco nisso. E aí surge aí o terceiro desejo, que é revelar Cristo através de nós. Eu não mereço esforço para isso, para revelar Cristo. Eu não mereço esforço para revelar Cristo através de mim. Quando Jesus ele é verdadeiramente formado dentro de nós, eu não quero mais aparecer. Eu não quero mais que eu apareça, mas eu começo a viver a fase que é que Cristo apareça através de mim. Eu quero que Jesus apareça através de mim. Eu quero que Jesus transpareça através de mim. E Paulo, mais uma vez, ele deseja isso ardentemente. Gálatas 2:20, ele fala assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, ele está falando, eu continuo vivendo na carne, eu ainda sou carne. Eu vivo ela pela fé do Filho de Deus, o qual ele me amou e entregou a si mesmo por mim. Então não importa a minha vida que eu levo nessa carne, importa a vida de Cristo, que ele se entregou por amor a mim. Tudo que ele fez, o caminho que ele trajou, que ele caminhou ali até o Gólgota e se entregou por amor a mim. O que eu vivo na minha carne, eu vivo pela fé, entendendo o quanto ele me amou, o quanto ele se entregou a si mesmo por mim, mesmo não me conhecendo. Como assim, pastor? Verdade, ele já te conhecia, ele sabia que você ia errar, ele sabia que você ia pecar, ele sabia que você ia viver um tempo de ignorância, ele sabia de tudo isso, mas ele te amou. Ele nos amou, ele se entregou por amor a nós. Aí eu olho o apóstolo Paulo falando isso e eu falo, o que mais esse cara quer viver? Esse desejo de transparecer Cristo. O desejo dele agora não é viver mais a vida dele, mas é viver a vida de Cristo na terra. Esse tem que ser o meu desejo e o seu desejo. Não estou falando que é fácil. Por isso que eu estou falando que são processos que precisam ser moldado dentro de nós. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos sofrer uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Não é uma lavagem cerebral, mas é voltando à origem. O que é isso? É voltando a viver o que Deus me criou para viver. É voltando a viver os planos de Deus. É voltando a viver com intensidade o que Deus me chamou para viver. Apóstolo Paulo fala também lá em 2 Coríntios 4, no versículo 10, ele fala assim, olha, levando sempre toda a parte do morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Eu levo isso, toda a parte do morrer de Jesus em meu corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ele está dizendo, eu morro para mim mesmo, para que a vida de Cristo se manifeste através da minha vida. Através da minha vida possa manifestar a vida de Cristo. Quando, pela graça de Deus, Jesus ele é formado dentro de nós, ele é formado em nós, nós queremos sempre manifestar o bom perfume de Cristo. Sempre que nós vivemos isso, nós precisamos entender que essa fase, ela entra esse desejo ele entra na fase onde eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. E eu acho sim, que nós precisamos entender. Jesus veio a essa terra não para viver por ele veio viver por você. Ele veio morrer por você, ele veio ressuscitar por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui firmes, alegres, vivendo fases, vivendo coisas. Qual é a fase que você está passando por ela hoje? Qual é a fase que você está passando? Eu não faço ideia qual é a fase que você está vivendo. A questão é que nós, muitas das vezes, talvez você fale assim, pastor, eu acho que dentro dessa palavra aí, eu já passei por quase todas essas fases aí, já cheguei até na última, mas agora voltei lá atrás de novo. O mundo, ele quer fazer isso. Ele quer ofuscar, ele quer destruir o que o Senhor está formando dentro de você. Como assim, pastor? Ele quer destruir Cristo de dentro de você. Porque se ele destruir Cristo de dentro de você, você já morreu.
Mas eu preciso morrer para esse mundo. Cristo precisa ser vivificado dentro de nós, dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro dos meus afazeres, dentro de tudo. Cristo precisa ser vivificado. Então eu não sei em qual momento, em qual fase, em qual estrutura que você tem vivido. O que eu posso te dizer é, o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe você aqui hoje para que você entenda que Cristo está sendo formado dentro de nós. Cristo está sendo formado dentro da minha vida e dentro da sua vida. O primeiro passo, todo mundo aqui, eu tenho certeza que já deu, que é o reconhecer a Cristo como Salvador, glória a Deus. Esse primeiro passo é primordial para que você consiga iniciar essas fases na vida. Só que isso são processos. Processos demandam tempo. Jesus, ele quer nos curar em todo tempo, ele quer curar a minha vida, ele quer curar a sua vida, ele quer nos transformar de dentro para fora. É por isso que o trabalho de Cristo, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. E às vezes eu quero transparecer antes dele mudar dentro. Você perceber a mensagem, ela vai levando, ela leva um nível onde Cristo ele está tão latente dentro que aí eu não consigo mais ser quem eu sou, simplesmente um ser humano qualquer na vida. Eu quero transparecer Cristo, eu quero viver Cristo, eu quero mostrar Cristo. A vida de Cristo, ela precisa ser formada em nós todos os dias, todos os minutos. Então, se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você já está numa fase dessas. Em alguma dessas você está. Em alguma fase dessa que eu mencionei aqui. Em alguma delas, pode ter falado ao teu coração e você fala, acho que eu estou vivendo isso. Uma experiência diferente. Só que o desejo dele essa noite é derramar mais dele dentro de nós. A fase de estou à porta e bato, talvez você já abriu a porta do seu coração, ele já entrou. Talvez você está falando, pode ficar aí, Jesus, fica a casa sua. Só que aí você pega e fala assim, eu vou só ali e já volto. Ele continuou lá te esperando. Ou talvez você teve uma experiência e você olha e não vê mais Jesus ali dentro, porque sua prioridade não foi aceitá-lo completamente. E ele teve uma visitação, mas ele fala assim, eis, estou à porta e bato. Ele não sai daí. Ele nunca vai sair. Ele nunca vai deixar de estar presente em todo o tempo. A gente te trouxe aqui essa noite exatamente para que você entenda isso. Entenda que Ele quer derramar mais dele em ti. Seja qual for a fase, seja qual for a situação, seja qual for o problema, a situação, a fase que você esteja vivendo, Jesus está disponível para nos transformar por completo. Coloque de pé no seu lugar. Independente da fase que você esteja vivendo, tem uma novidade para você. Ele jamais te abandona. Talvez você olhe e fale assim, não entendi, pastor, mas Jesus bateu a porta, eu abri, deixei ele entrar, mas agora eu pus ele para fora. Deixa eu te falar, ele jamais te abandona. É o momento de nós entendermos isso. Eu acho que uma das principais fases que nós precisamos viver ela com intensidade, de todas, claro,
mas é dessa visitação do Espírito Santo, que é isso que vai fortalecer você todos os dias na caminhada. O desejo dele é derramar cada vez mais dentro de mim, dentro de você. Até que ele venha, até que Jesus venha, nós estaremos juntos, clamando sem desanimar. Sem desanimar. Feche seus olhos aí onde você está. Coloque agora diante do Senhor. Talvez a fase que você esteja vivendo é uma fase de experiências que você deseja ter com o Senhor. Talvez você acabou de sair da fase da ignorância, sem entender muito. Sem entender, você foi colocado numa fase de visitação. Sem mesmo entender, você entrou numa fase, eu estou experimentando algo, algumas coisas que eu não sabia, eu não tinha conhecimento. O Senhor tem muito mais para derramar na sua vida. Estabeleça hoje um compromisso, uma aliança com Jesus de fidelidade. De fidelidade. Quando Ele diz que Ele quer entrar, Ele quer ceiar com você, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer te chamar não só de servo, mas de amigo, de filho. Ele quer que a sua casa, que o seu coração é seu, você fala, o coração é dele. Mas o desejo dele é que você fale assim, esse coração não é dele, esse coração é do Senhor. Vem a hora que o Senhor quiser, esteja aqui em todo o tempo. Uma das coisas que Jesus disse, precisa marcar a nossa história é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente da fase, grave isso no seu coração. Mas que nessa noite você possa viver experiências nunca vividas, para que a realidade de Cristo em ti seja intensificada na sua vida, no seu ser. Enquanto os meninos vão adorar aqui, faça a sua adoração a Ele aí agora, se entregando de todo o coração. Pastor, eu tive uma fase de visitação, mas agora eu não sei, está tudo tão difícil, tudo tão complicado. Ele não te abandonou. Grave isso.
Com os olhos fechados, entendemos que, Senhor Jesus, tudo que nós queremos é a presença dEle em nossas vidas, para que Cristo seja formado em nós. Precisamos sempre reconhecer a Ele. Eu preciso aceitar a Ele. E talvez você fale assim, pastor, eu já aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas como eu disse, às vezes nós aceitamos em nós mesmos, deixamos Ele de lado, porque queremos ter experiências e viver experiências nessa terra onde não vai levar você a nada. O destino é a morte. O único que pode te levar à vida é Jesus Cristo. Se você viver essas fases que foram mencionadas aqui essa noite, você terá vida eterna. Mas se você decidir não viver essas fases de Cristo sendo formado dentro de você, como eu disse no culto passado, não existe meio termo. Então te convido agora a colocar a mão sobre o seu coração e fazer uma oração por mim. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício esse que foi para me salvar. E eu creio na sua ressurreição. Por isso, essa noite, eu te peço perdão pelos meus pecados.
que o mesmo sangue derramado na cruz do Calvário cubra a minha vida e me purifique de todo pecado, de toda injustiça. Eu confesso, Jesus, o único, o Senhor, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E recebo o Espírito Santo em meu coração. E que a partir de hoje eu seja transformado pela pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participante da herança eterna. Em nome de Jesus, que todo vínculo que eu tenho com as trevas seja quebrado agora. Porque eu estou aceitando a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de poder ter o Senhor em nós, Cristo em nós, a esperança para a glória, para a vida eterna. Eu te louvo, Paizinho, por cada um que está aqui essa noite. Porque mesmo mediante a tantas tribulações, a tantas dificuldades, a tantos desejos, nós escolhemos hoje viver ao teu lado, viver contigo. Escolhemos hoje a boa parte, que é caminhar com Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, ajude a cada um nas suas fraquezas, nas suas limitações. Ajude a cada um a viver intensamente as experiências contigo. Eu te peço, Jesus, que eles façam essa experiência de tempo onde muitas das vezes cometemos com ignorância, por não te conhecer também. Mas que nesse momento o Senhor se apresente a cada um de forma especial, como uma visitação especial, mostrando a eles que o Senhor está presente, que ainda existe uma esperança. Ainda existe uma esperança. Enquanto nós estamos aqui, enquanto o Espírito Santo está aqui para nos convencer, existe uma esperança. Até que o Senhor volte nos leve totalmente para morar contigo. Espírito Santo, nós possamos ter luz, e cada um aqui saia daqui essa noite sendo luz desse mundo de trevas. Que nós possamos expressar com alegria tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Com alegria tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque todas as vezes que quando um pecador se arrepende, o Senhor diz que a festa no céu. E eu sei que hoje o céu está em pé, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas mazelas, e nós te pedimos para que venha fazer parte da nossa vida em todo o tempo. Seja formado em nós em todo o tempo, para honrar e glorificar o teu santo nome. Te louvamos, Jesus, e como igreja do Senhor Jesus, nós aplaudimos em festa e alegria. Assim como os céus estão conosco, nós estamos em festa, pois nós sabemos que hoje, mais uma vez, a salvação, a vida está presente nessa casa. Jesus se faz presente na casa, e nós estamos alegres, felizes, regozijados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Você deseja ser acompanhado, auxiliado. Não importa se você já é da casa, se você está vindo há pouco tempo, se você conhece há pouco tempo, não importa. Todos nós precisamos de ajuda. O Senhor, Ele diz assim, é melhor dois do que um. Então nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar.
no que for necessário, no que for preciso, através da ajuda do Espírito Santo conosco. Então, passa ali nas tuas vidas, deixe seu contato, deixe seu telefone. Se quiser marcar, marque. Mas vamos juntos caminhar para que Cristo seja formado com intensidade dentro de nós todos os dias. Nós possamos esboçar isso e viver como Paulo, em todo o tempo, esvaziando de nós mesmos e Cristo sendo liberado através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Estenda sua mão e repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Na terra, o pão nosso de cada dia nos faz. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não deixe de passar ali atrás e pegar o seu panfleto, ok? Pelo menos 10, amém? Estenda sua mão direita para cá. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. É uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que você tenha visitações celestiais e espirituais e possa viver o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família essa semana. Pai, através da graça do Espírito Santo de Deus. E as consolações dele estejam com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz.